Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa e usa o teu vaso. Oh, Deus. Evangelista Oh, Deus. Marley. Oh, Deus, muito obrigado, meu Pai. Amém. Paz para os irmãos, amém? Amém. Vamos pegar juntos? Oh, glória a Deus. Ezequiel capítulo Deus 37. maravilhoso, Deus, aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor Deus, maravilhoso, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 37. Amém? Amém. Ezequiel 37, vamos lendo enquanto os irmãos vão achando. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Glória a Deus. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, dizendo-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer como carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Oh, Deus. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para viverem. Aleluia. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em Aleluia. extremo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar mais um minuto para a glória de Deus. Pai amado, Pai querido, te damos graças nessa hora por essa palavra a qual o Senhor colocou em nosso coração. Sabemos, Deus, que o Senhor tem nos dado a todos os dias a sabedoria do céu para nós entendermos a Tua vontade. Então permita que essa sabedoria esteja sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, para aquilo que nessa noite, Pai amado, Pai querido, for falado, aquilo que nessa noite, Pai amado, Pai querido, o Senhor quiser que nós entreguemos para a igreja, seja pela Tua vontade, e nós venhamos ver a Tua glória, o Teu poder manifestado através daquilo que o Senhor tem nos falado, através da palavra. É o que nós te pedimos, já glorificando o Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, a igreja pode se assentar, batendo palma para Jesus, glorificando, adorando e louvando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Se foi para minhas palmas, eu agradeço, mas se foi para Jesus, bate palma para Jesus nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não sei louvar. Eu não sei. Eu troco tudo a letra da música. Mas eu vou louvar um hino. É o número 11, tá, Tito? Pode soltar. A igreja me ajuda em nome de Jesus, amém? Que eu sei que eu vou precisar de ajuda aí, amém? Aleluia, amém, Senhor. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Te adoramos e cremos no Teu poder nessa noite no meio da igreja, Senhor. Deus maravilhoso, Deus, aleluia. Adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Não vi, mesmo que
em seu rosto, causando sofrimento. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Oh, glória! Ele tem chave de madeiras que abre portas de água, a vitória deságua hoje manda o teu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se resolver no morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Oh, Deus poderoso! Aleluia! Deus de glória, Deus de graça. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas d'água, a vitória deságua hoje manda o seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se ele no morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se ele no corpo tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amados, eu vim comentando com a Bruna quando nós estávamos chegando aqui. Eu até imaginei que essa noite, viu, irmã, nem iria pregar. A irmã Kelly vai estar lá, né? De repente a irmã dá uma oportunidade para a Bruna também pregar, né? E logo ela vai dar em nome de Jesus. Então eu quero dizer para os irmãos essa noite que prepara o coração, irmãos, viu? Prepara. Se tiver no coração o desejo de pregar, fala para o irmão Eurides. Fala, mãe, eu queria pregar na igreja, viu? Eu queria pregar. Então você que está em condição de pregar, você que tem vontade de pregar, começa a ler livro, começa a ler Bíblia, começa a buscar na presença de Deus. Um certo dia um pastor entrou dentro de casa e falou, irmão, começa a comer Bíblia. Começa, quem falou de comer Bíblia? Ô Jeová, mas não é para comer Bíblia que o irmão falou não. Mas o pastor falou assim, começa a comer Bíblia. Porque é desse jeito que o Senhor te quer. Eu entendi o mistério quando ele falou para eu começar a comer Bíblia. E comecei a comer Bíblia. As páginas ficaram inteiras, não comi nenhuma inteira assim, de mastigar o papel. Mas eu entendi. E comecei a ler, comecei a meditar na palavra, comecei a buscar entendimento daquilo que o Senhor falava conosco, falava comigo. Porque eu tenho certeza que aquilo que Deus tem nos usado para falar, eu tenho certeza que é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Primeiro eu corto aqui, para depois cortar aí. Então primeiro eu prego aqui, para depois falar para os irmãos colocar em prática na vida. Amém? Louvado seja Deus. Eu tenho visto alguns pregadores, irmãos. Eu tenho visto alguns irmãos que têm trazido a mensagem dessa palavra de Ezequiel, e eu fico analisando assim, olhando a maneira a qual o Senhor conduz essa palavra, a maneira a qual a palavra foi conduzida até o profeta, pelo profeta.
E às vezes essa palavra tem sido muito distorcida. Essa palavra tem sido pregada aí algumas vezes até meio que sem direção daquilo que a palavra verdadeiramente é. Que não adianta simplesmente ler a palavra e sair soprando por aí que não entender, nós vamos arrumar problema, né? A palavra tem que ser pregada da maneira que ela foi, que o Senhor mandou que colocasse e inspirou. Até porque profecia é algo espiritual, amém? Quando entrega uma profecia da carne para alguém, dá um rebuliço. Mas rebuliço é confusão. E quando se começa a olhar para a palavra da maneira correta, a profecia é entregada de maneira correta, ela edifica. E nós temos que entender que as profecias desses livros proféticos da Bíblia que nós encontramos não são simplesmente acontecimentos, são profecias a qual o Senhor usou dessas vidas para que acontecesse. Aleluia. Então eu queria chamar a atenção da igreja que o vale dos ossos secos, a palavra vai dizer lá no versículo 1. Pega aí você que está com a Bíblia aberta, se você tiver com a Bíblia fechada, não tem problema não, mas a palavra diz assim, ó: veio a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e pôs-me no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, a mão do Senhor não pegou o profeta Ezequiel e levou para um cemitério cheio de osso lá no cemitério, um ossário de cemitério, para os irmãos entenderem melhor nos dias de hoje. Não, irmãos, foi uma visão que Deus deu para Ezequiel. Aleluia. Foi uma visão espiritual que Deus deu para Ezequiel. Quem já teve aqui visão espiritual? Pode erguer a mão. Se alguém já teve, pode erguer a mão. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, visão espiritual, isso é dom. Amém? Quando os irmãos quiserem saber um pouquinho sobre dom, sobre esse dom, a gente conversa um pouquinho sobre esse dom. Amém? Eu tenho estudo sobre esse dom aí, aqui no meu coração. Então o Senhor deu uma visão para Ezequiel. O Senhor levou Ezequiel, sim, em visão a um vale de ossos secos, onde tinha sim muitos ossos, e perguntou para Ezequiel: aleluia. Ezequiel, pode esses ossos aí viver? Ezequiel olhou aquilo, falou assim: o Senhor é que é Deus, o Senhor sabe se pode ou não. Eu não posso, mas o Senhor sabe. E o Senhor mandou Ezequiel em espírito Glória a Deus. profetizar sobre aqueles ossos, para que eles se transformassem de novo e revivessem. Glória a Deus, aleluia. Um pouquinho mais à frente a palavra vai dizer que os ossos vieram se misturando com carne Aleluia. e nervos, e aquelas pessoas que eram donas daqueles corpos começaram a viver. Desculpe, começaram a se formar. Mas a palavra diz mais à frente que eles ainda não tinham espírito. E Deus mandou Ezequiel orar para que aqueles ossos que se transformaram em corpos voltassem à vida, tivesse vida de novo. Oh, glória a Deus. Ezequiel mais uma vez orou. E naquela visão que Deus dava para Ezequiel, aqueles ossos que se viraram corpos, e agora corpos tomaram o sopro da vida e reviveram. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo captar assim isso que o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite. Deus, aleluia. Mas muitas das vezes, Senhor, nós temos vivido assim como se não tivesse êxito as coisas que nós fazemos. Glória a Deus, aleluia. Eu fico vendo que se Ezequiel naquela hora ali ele não quisesse que o Senhor o usasse, Deus não teria usado Ezequiel. Mas glória a Deus que ele permitiu como profeta de Deus ser usado, porque hoje nós entendemos que muitas das vezes nós estamos aí como se fosse dessa forma, secos, jogados, achando que nada dá certo na nossa vida. Aleluia. Conversando com o irmão esses dias, ele falou: irmão, eu me tornei uma pessoa cética, nada dá certo para mim, não acredito em nada, não, sabe? É como se eu viesse e não tivesse aqui. É como eu cheguei a um ponto, o que eu entendi dele é que ele achou que ele aprendeu tanto que ele já não acredita mais nas coisas assim que se falam. Mas eu olho para essa palavra que nós acabamos de ler hoje.
Eu olho para dentro do capítulo 37 de Ezequiel, nós lemos aqui alguns versículos, e começo a entender na palavra que o Senhor não quer o povo seco. Já não precisa mais Ezequiel ser usado em visão. Meu amado, minha amada, não precisa mais pessoas serem usadas em visão para dizer para nós que nós precisamos nos levantar, que nós precisamos nos colocar na posição, porque nós temos o sopro da vida. Eu não estou vendo nenhum zumbi andando aqui dentro da igreja, eu não estou vendo ninguém que estava morto ali na rua e que estava não, mas eu estou vendo homens e mulheres que o Senhor tem usado aqui dentro dessa igreja, por esse tempo que ela está funcionando, a glória de Deus se derramando, as bênçãos acontecendo, os irmãos se chegando e vendo a glória de Deus se derramar. E se você não lembra de nada ainda que aconteceu depois que abriu esse trabalho, aleluia, glória a Deus. Eu vou te lembrar que há poucos dias atrás aí, nós saímos daqui, eu e a Bruna até atrasamos os irmãos, saímos daqui, fomos lá na Graminha, e lá nós oramos, e Deus nos deu, pela misericórdia, nos deu o privilégio de levar as duas irmãs às águas do batismo. Então aí já receberam a Santa Ceia. Um já recebeu a Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Então eu estou chamando a atenção dos irmãos para ver que a glória de Deus está se derramando aqui nesse lugar. Amém? Quando a irmã Fernanda falou que via o poder de Deus, via unção e via a graça de Deus aqui nesse lugar, pode ter certeza que foi usada por Deus. Porque tem unção, tem derramamento e tem glória. E Deus tem soprado vida espiritual sobre esse povo aqui para entender. E quem vai fazer nós amadurecermos, não crescer carne em nós, porque nós não somos zumbis, não estamos mortos, nós já ressuscitamos o Senhor. O Senhor já nos deu vida a partir do momento que nós erguemos a nossa mão e aceitamos Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, temos tantos talentos, temos tantos valores. Deus quer usar tanto esse povo aqui. Sabe, quando eu vejo a irmã Euridice falar que a Bianca, falou-lhe agora que a Bianca vai pregar na praça, eu tenho certeza. Deus, aleluia. Pode não ter zumbi ali, mas que vai ter alma ali que vai se dobrar diante do Senhor. Vai ter que dobrar. Vai ter alma que vai dobrar. Porque vão ver a glória de Deus, vão ver o sopro de vida de Deus. Maravilhoso, Deus, aleluia. E Deus vai fazer uma obra muito linda. Glória a Deus. Queria chamar a atenção dos irmãos para uma palavra muito conhecida, que nos leva a entender e ter fé naquilo que o Senhor tem feito também diante dessa palavra. A palavra do Senhor diz que um certo dia Jesus estava andando pela cidade e disse que tinha uma menina que havia morrido. Eu até falei há poucos dias isso aqui. Uma menina que tinha morrido, né? E pediram para não incomodar mais o mestre, porque ela já tinha morrido mesmo. E Jesus falou para aquele povo, falou, calma gente, ela está só dormindo. E quando Jesus deu uma ordem para a menina que já estava morta, para que ela se levantasse, ela se levantou. Glória a Deus, aleluia. E teve o sopro da vida novamente. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor soprou sobre nós o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor deu sopro de vida sobre nós. Oh Deus maravilhoso. Não tem crente zumbi. Todo crente que está na igreja dando glória a Deus, aleluia, já nasceu. Glória a Deus, aleluia. Já nasceu. E eu quero dizer para os irmãos que não precisa ficar desesperado, não precisa ficar aí no desespero por causa das coisas que acontecem no dia a dia. Glória a Deus, aleluia. Quem está nos caminhos do Senhor, maridos, vai ver sim problema, situação, vai levantar. Às vezes vai usar quem a gente nem imagina, mas vai se levantar. Mas nós temos que entender que o Senhor já deu o sopro da vida sobre nós. Glória a Deus, aleluia. A visão dos ossos secos é para nós entendermos que quando o Senhor nos coloca na condição de nos usar, Ele vai nos usar. A visão de Ezequiel, naquela hora, foi para nós entendermos que Deus usa e Deus faz o negócio acontecer. Aleluia. Tive as pessoas pregando aí de uma forma meio que distorcida, mas eu pego a caroninha para dizer que quando o Senhor está no controle do negócio, pode confiar. Pode confiar. Quando o Senhor perguntar para você assim, você sentir aqui no coração, o Senhor perguntar para você, pode fazer isso aí? Fala para o Senhor, pode Senhor, o Senhor que sabe, o Senhor está me perguntando, o Senhor perguntando, o Senhor sabe que pode. Aleluia. Irmão, Deus, irmão, Deus falou um negócio ali, eu falei, Jesus,
No mundo o pessoal fala assim, Deus não dá asa para cobra. Aleluia. Não dá. Já pensou cobra voando por aí? Que loucura que seria? Então a gente começa a ver assim, que Deus não dá visão para qualquer um não. Deus mostra para a pessoa certa. Deus mostra para a pessoa certa. Eu lembro que quando eu não servi o Senhor, irmãos, quando eu não estava nos caminhos do Senhor, as pessoas falavam comigo assim, olha, Deus, você um dia vai servir a Deus, você vai pregar. Ah, vou. Sabe, eu zombava. Mas eu acreditava lá no fundo, eu zombava. Mas eu acreditava lá no fundo do meu coração que Deus tinha algo comigo. Eu acreditava. Maravilhoso Deus, aleluia. Porque eu sabia. E eu sei que quando nós temos um chamado de Deus, pode ir para onde quiser. Pode pular para onde for. Porque Deus vai mudar a história. Na hora certa Deus te chama. Na hora certa Deus te coloca na posição. E você vai entender que Deus tem algo com você. Porque senão, irmão, nós vamos entrar no estreito com o Senhor, amém? Eu quero dizer para a igreja nessa noite que não adianta ninguém que está aqui nessa noite correr do Senhor. Ele já te pegou. Já era. Você está achando que... Você está aqui nessa noite pensando assim, acho que eu só vou hoje, não vou mais. Eu acho que eu vou até começar a ficar em casa. Eu acho que eu vou até desistir desse negócio de igreja aqui. Você está enganado. O Senhor não vai permitir você sair. O Senhor não vai permitir você parar. Esse louvor que nós louvamos aqui, eu pensei que era playback. Não tinha playback, não? Achei que era playback dele. Por isso que eu pedi ajuda para os irmãos. Só ia ficar quieto, podia cantar, né? Mas obrigado, Deus abençoe. Então, mesmo que está difícil, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, entenda que não tem jeito. Pode louvar, pode dar glória a Deus, que não tem jeito para você mais. Não tem jeito de voltar atrás. O Senhor não vai desistir de você. Porque o Senhor não vai aceitar o diabo te fazer aí de escravo, colocar aí uma cangaia. Alguém aqui conhece? Quem que não conhece cangaia? Que eu vou explicar aqui. Alguém não conhece? Cangaia é um negócio que o burro usa. Ele usa um balaio de um lado e um balaio do outro. Nem esse Maurício. Ele chama cangaia. O Senhor não vai permitir que o diabo coloque cangaia em você, não. Né? Cangaia fica um balaio vazio de um lado, um balaio vazio do outro. Quem não conhece balaio? Balaio todo mundo conhece, né? Então eu coloco aqui os dois balaios, um do lado e outro do lado do burro. E aquilo ali eles enchem alguma coisa. Eu lembro que um tio da minha mãe enchia aquilo de jabuticaba. E eu chegava em casa, aquele negócio lá, tadinho, aquele burro lá, e ele entrava pra dentro, nós lá ia catar a jabuticaba dele. Aí depois ele pegava bastante jabuticaba, ele ia lá com toda humildade falava assim, ô Santana, pega lá uma vasilha, deixa eu botar um pouquinho de jabuticaba pros meninos. Nós já tínhamos pegado a jabuticaba dele. Então, é assim, o balaio no burro, um do lado do outro, chama cangaia. E o Senhor não vai permitir que os dele usem cangaia. Não vai permitir. Irmãos, quando nós somos chamados, nós temos que entender isso. Se nós voltarmos, nós vamos virar sinal de chacota no mundo. Vamos colocar cangaia em nós. Vamos colocar peso nas nossas costas. Vai nos humilhar. Se nós voltarmos para trás, a nossa vida vai ser muito pior do que está até esse momento, desculpe, que nós chegamos. Vai ser muito pior. Foram lutas e lutas e lutas para nós chegarmos até aqui. Foi fácil, meu Fernando, chegar até aqui? Foi fácil, Cristiano, chegar até aqui? Foi, Davi? Não foi. Foi, Nardo, chegar até aqui? Não foi fácil. Não foi, Fatinha? Não foi, não. Não foi fácil, não. Teve muita luta, como é que é? Teve muitas perdas. Teve muitas dificuldades, teve muitas lágrimas. Mas é interessante, alguém quer chorar tudo de novo? Tem alguém que quer passar por tudo de novo? Fala por mim, eu não quero olhar mais a lata vazia no armário, eu não quero mais. Eu não quero mais chorar igual nós choramos. Eu não quero mais passar pelo desemprego que nós já passamos. Mas aí meu irmão fala, mas está buscando Deus por causa de emprego? Não, porque eu vi de perto aquilo que é promessa de Deus na minha vida e tentei, sabe, muitas vezes tive que viver alguns momentos e o Senhor nos colocou diante da prova mesmo para nós entendermos que nós estávamos debaixo da proteção, da unção e da graça dele. E agora o negócio era diferente. Agora o negócio é diferente. Você vai passar luta. Não vai deixar de passar luta, não. Vai ter problema, não vai deixar de ter problema, não. Mas o Senhor vai estar no problema com você. O Senhor vai estar na luta com você. O Senhor vai estar junto com você. E você pode confiar. Glória a Deus.
Deus Se você sentir assim aquela vozinha lá no fundo, será que eu consigo? Ezequiel, naquela visão, ele vendo assim o Senhor perguntar para ele, falou, o Senhor que sabe. Quando você chega aquela vozinha, será que eu consigo? Falou assim, o Senhor que sabe se eu consigo. Irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Coisas carnais ou coisas espirituais? Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Vamos lá para Mateus 6:33. Vamos lá para Mateus 6:33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Oh, Senhor, Deus maravilhoso, Deus, aleluia. Vou pegar a partir do versículo 31, para nós entendermos melhor aquilo que o Senhor está nos falando nessa noite. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus. Pode ficar sentado, irmão, não tem problema não. Não andeis inquietos, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus maravilhoso. Não vos inquieteis, versículo 34. Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada um o dia o seu mal. Mas eu me prendo no versículo 33. Eu perguntei para os irmãos, a Bíblia nos ensina a buscar as coisas da carne ou as coisas do Espírito? Então o versículo 33 vai dizer para nós, buscar primeiro o reino de quem? E a justiça de quem? Deus, Senhor Jesus. O Senhor sabe, irmãos, a nossa necessidade. O Senhor sabe. Quando o pastor me falou para começar a comer Bíblia, eu precisava aprender algumas coisas, porque o Senhor nos usaria naquilo que Ele queria que nós entendêssemos. E eu comecei a buscar as coisas do céu. E quando eu comecei a entender que eu precisava buscar as coisas do céu, o Senhor começou a abrir as portas para mim. Porque o Senhor sabia que as minhas necessidades como homem, as minhas necessidades de chefe de família, de sacerdote dentro de casa, as minhas responsabilidades aqui em cima dessa terra precisavam ser supridas também. Então eu comecei a buscar as coisas do Senhor. E as coisas do Senhor começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a entender que eu tinha pedido algo para Deus e o Senhor me deu. Então eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero cuidar. O Senhor falou para mim, então cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das suas coisas. A irmã pode comer arroz e angu e feijão, mas o Senhor não vai deixar faltar o arroz, o angu e o feijão. Amém? E o dia que Ele tiver que mandar um